Fala comigo, pessoal. Hoje estou aqui em mais um episódio da Blue Talks. A gente está trazendo pessoas que são referências para nós do nosso trabalho, prestadores de serviços, colaboradores, sócios, parceiros e que têm relevância dentro do mercado imobiliário. Hoje eu estou muito contente aqui, trouxe o Marco Antônio. Esse cara, para mim, quando eu entrei no mercado, era ele que estava regendo uma das maiores empresas comerciais, né, aqui de Curitiba, da capital. E hoje ele veio aqui, né, para contar um pouquinho dos segredos, um pouquinho do que ele viu, vivenciou em todos esses 30 anos, você me comentou, Marco? 31 agora em abril. Meu parceiro, me conta, como é que você entrou no mercado imobiliário? Vai lá. Não, primeiro, quem é você e como é que você entrou no mercado imobiliário? Eu sou o Marco Antônio Palha, como você acabou de falar. Hoje eu sou proprietário da MAP Imobiliária. Parceirona nossa da Blue, 2 anos, firme e forte. E para quem não sabe, às vezes não sabe, pensa que MAP é médio e alto padrão, que pode ser também, mas é Eu pensava nisso, sabia? Que no Marco comecinho. Antônio Palha, né? A MAP Imobiliária. E agora, dia 19, a gente completa 5 anos de vida. Que né? show, Marco, que show. Eu vim para cá, vai completar agora no meio do ano 16 anos aqui em Curitiba. 16 anos aqui em Curitiba. 16 anos já. Tá. E aqui em Curitiba é metade da minha história, né? De Sim. 31 anos, metade está aqui. Sim. E aqui, até agora, tem sido muito bacana. Eu posso dar alguns números, falar algumas coisas que aconteceram. Por favor, Marco, conta Mas tudo. voltando ali no começo, eu casei a primeira vez, eu tinha 24 anos. Faz 31 anos agora. E eu entrei no mercado nessa época, né? Então, assim, tem umas coisas interessantes que eu não sabia nada do mercado, mas eu era uma pessoa de vendas, eu gostava de vendas, eu já trabalhava com vendas minha vida toda. E eu cheguei a trabalhar em banco 4 anos também, mas... Trabalhou em banco, Marco? Essa é nova. Trabalhei 4 anos no Itaú. Itaú. Mas foi dos 16 aos 19, né? Depois eu descobri que o cara que era diretor, que ganhava um salário não tão bom assim... O mais rápido tinha demorado 13, 14 anos para chegar ali. Eu falei, eu não quero isso aqui para mim não, que isso aqui é pouca coisa, né? Certo. Eu quero alguma coisa que não tenha limites. Isso é importante falar. Legal. Sobre vendas e sobre o nosso ramo. Mercado imobiliário, ele mercado imobiliário, quem coloca os limites somos nós, né? Aí, ó, pega essa. Isso é verdade, né? Show. Nosso negócio é matemática. Sim. O número de horas que você trabalha, o número de clientes que você conversa, o número de visitas que você faz. Aliás, isso não é nenhum segredo, isso é óbvio, né? Conforme você faz o número, você vai aumentando as suas chances. Sim. Tá certo? Isso é engraçado óbvio. Que tem pessoas que não acreditam nisso, que não enxergam no mercado imobiliário esse potencial, Marco. É difícil, mas eu vou voltar um pouquinho do começo, mas depois a gente fala sobre isso pelo seguinte. As pessoas mudaram muito em termos de trabalho, né? De querer trabalhar. Certo. De projetar trabalho de verdade, de querer fazer um trabalho realmente bem feito, né? Sim. Elas querem tudo para ontem, querem fazer as coisas da maneira assim, de qualquer jeito, e querer ter um resultado bom. Não vai ter, né? E aí, seja o mercado que for, não vai dar certo. Sim. E aí a pessoa sai falando mal do mercado. Né? E a gente escuta demais. Pessoa que entrou não se doou 1/3 do que precisava. Não. E para qualquer coisa, interessante, para qualquer coisa que ela for fazer na vida, se ela quiser prosperar de verdade, não só sobreviver, ela vai ter que se doar. É assim que funciona. Tá certo? Se não for assim, amigo, é conversa. Então, e é o que a gente encontra, né? Eu tenho 1/3 da experiência que você tem, mas eu vejo que as pessoas que se doam, que se dedicam, elas conseguem mudar de vida sim, né? Não, isso aí é um fato. Isso aí eu tenho centenas de pessoas que eu conheço nesses 31 anos no Brasil inteiro, que eu sou paulistano, eu conheço gente de norte a sul, que trabalham hoje ainda até hoje, que mudaram de vida. Legal. Completamente, que conhecem uma boa parte do mundo, que compraram seus imóveis, têm seus carros, fizeram viagens. Às vezes a gente ganha mais, perde um pouco ao longo da situação, mas depois consegue ter uma vida boa. Né? Temos que lidar com essas altas e baixas também, né? Exatamente. Mas voltando só um pouquinho, então eu entrei com 24 anos, né? 24 anos você entrou no mercado imobiliário. 24 anos sem saber o que era o mercado imobiliário. Com 20 dias eu fiz a minha primeira venda. Olha que legal. Eu quero falar um negócio sobre essa venda. Eu estava pensando nisso, que é muito interessante, que essa imobiliária que eu entrei em São Paulo, ela era vizinha do Parque do Ibirapuera. Vizinha, assim, do outro lado da rua. E só tinha 10 corretores lá. E os corretores eram assim, eu tinha 24, os corretores já tinha de 45 para cima. Os outros 9. Só tinha 10 dos 9. E foi interessante como acontece com todo mundo que entra nessa profissão. Isso eu acho que é uma dica boa também. Primeiro,
tua família vai falar o que você está fazendo lá, que você não tem salário, não tem nada, não tem ajuda de custo. Então vão começar a pegar no seu pé por causa disso. Bacana. Não escute isso daí. Se você for realmente querer ganhar dinheiro e fazer a tua vida, depois vão olhar e falar assim, por que eu fui falar aquilo? E depois vem te pedir dinheiro também, quando você começar a pôr dinheiro no bolso. Pra ver. Outra coisa é dentro do lugar que você está. Por exemplo, essa primeira venda eu nunca esqueço, que não vou contar agora para não perder muito tempo como foi, mas eu peguei uma proposta e uma corretora que estava lá mais tempo, eu estava ali no salão pequeno, ela viu minha proposta e falei, esse incorporador não vai aceitar essa proposta sua aí. Ou seja, de cara, eu era novo, com 20 dias, 20 eu fechei, então com os 15 dias ali, 16 dias, qualquer corretor hoje ia desistir do negócio, isso não vai acontecer. Sim. Mas aquilo eu não recebi daquela forma. Eu vi que era alguma coisa que alguém queria me passar negativo. E isso acontece dentro das imobiliárias, dos lugares. Ninguém está querendo te ajudar. Às vezes está ali querendo mais, tal, já viu o negócio e tal. E para você entender o resumo da história, aquela proposta que, segundo ela, não tinha sido aceita 20 dias antes, além de aceitar a minha, foi melhor, né? Consegui fazer o melhor e foi fechada e foi a minha primeira comissão. Que legal. Então a gente não pode dar ouvidos para as coisas que falam para a gente, nem internamente da família, e nem assim que você entra no escritório. Sim, eu acho que quando você toma uma decisão, né, você tem que ir até Cabe o a fundo. você dar o seu melhor, acreditar, entendeu? Você fazer o teu máximo, essa que é a questão. Massa. Entendeu? Então eu entrei ali, fiz essa venda. Tem uma situação interessante que, tô falando aí 31 anos atrás, no início, em São Paulo, a gente no Brasil não pode fazer contratos em dólar, né? Não existe isso, nunca foi feito. Mas naquela época todos os valores eram em dólar, sabe? A gente fechava, mas acabava falando em valores de fechamento em dólar. Era muito interessante. Cara, eu não imaginava isso não, não sabia disso não, mano. Meu primeiro apartamento que eu vendi foi $40 mil, por exemplo, vai. Cara, que massa. Mas era em reais, que era outro valor e tal, eram coisas assim. E aí a gente foi crescendo, foi entendendo, mas eu digo também que isso é um fato. Até hoje eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assim. Tem que pegar na veia, né? O negócio de imóveis. A pessoa tem que entender como que é, tem que pegar na veia, gostar realmente para ir para frente. Se ela ficar só fazendo com a entrei, como é bom vender imóvel. Uma outra coisa que eu acho que tem que ser quebrada no nosso ramo, eu já ouvi muita gente falar assim, não, ser corretor de imóvel é muito bom quando vende, né? Porque às vezes fica meses sem vender. Não é fácil o nosso negócio. Mas se você é uma pessoa que se dedica a aprender primeiro a ser corretor de imóvel e depois se dedica, como eu falei, no número de horas trabalhado, né? Você vai conquistar todos os meses. Marco, só para entender, então, tem muita gente que a gente escuta, né, que trabalha no mesmo ramo, que fala que ser corretor é sorte. Não é sorte. Não, sorte. Sorte é que nem o Tiger Woods falou, né? Depois de 10 mil horas você treinando, você começa a ter mais sorte. Essa é a sorte. Essa é a sorte. Eu multiplico aí o número de horas que a gente tem aí nesses anos todos. Acho que na minha soma aqui, eu fiz uma conta, dá mais de 250 mil horas. Aí eu posso dizer que de vez em quando a gente tem uma sortezinha. Tem um sorte. Mas não é trabalho, né? Dedicação. Nada supera o trabalho. É trabalho. Trabalho não é emprego, né? Trabalho é trabalho. A palavra tem que dar trabalho, tem que suar mesmo, sabe? Para fazer as coisas acontecerem. Deixa eu parar nesse aí. Trabalho não é trabalho, não é emprego. Qual que é? A diferença é simples. As pessoas hoje procuram um emprego. O que é um emprego? O emprego é o seguinte, eu quero ter um bom salário, eu trabalho de tal hora a tal hora e faço isso. Se eu fizer isso, o básico disso aqui, eu quero não vou fazer mais nada. Não tenho nenhuma iniciativa a mais, não tenho uma proatividade para, dentro da empresa que eu estou, querer falar alguma coisa que eu vejo que cresça. A pessoa só critica, às vezes, né? Não pode ouvir ninguém querer dar uma opinião a mais, que vai sair da zona de conforto para crescer, já não vai gostar. Então, a pessoa quer um emprego. Às vezes, ninguém enche para mim, de preferência segunda a sexta, você entendeu? Cumpro ali meu horário e tal. Tá de boa. Isso é um emprego. Isso é um emprego básico. E sem menosprezar ninguém, nenhum tipo de trabalho, porque a gente precisa de todos os trabalhos. Nós somos uma cadeia que um precisa do outro. Uma engrenagem, né? Pra gente estar aqui sentado, tem uns caras trabalhando ali fora. Sim. Né? Nós estamos aqui aparecendo, tem os caras ali. Ou seja, a água, o cara que traz a água, a pessoa que limpa a mesa. Um depende do outro, né? Não existe menosprezo. Eu costumo falar até quando a gente está nos plantões de vocês, que tem o dono da empresa, né? Você tem o sócio da empresa,
você tem os diretores da empresa, os gerentes da empresa e tem a pessoa que limpa o plantão. Uhum. Para mim, ela é a mesma coisa que o dono da empresa. Ela está representando a empresa. Quem está pagando ela é a empresa. Uhum. Então, ela tem que ser respeitada igual. Isso eu sempre passei para todo mundo. Sim. Os meus corretores que tem que respeitar todo mundo. Valores, irmão. Valores, tem que ser o mínimo, né? Tem coisas básicas. Não é questão de ser bonzinho. É que nem ética, né? E o trabalho? Emprego, então, o cara pegou trabalho, segunda cara, a sexta, vou para casa. O trabalho é o que na sua concepção? Trabalho é uma dedicação. Onde você quer chegar? Legal. Sem números. Propósito. Por exemplo, vamos entrar já nessa seara que você falou hoje. Isso é importante falar. A área digital hoje, o marketing digital, primeiro que não existe hoje você ter uma empresa sem... Nenhum tipo de empresa sem marketing digital. Mudou muito o mundo. Não dá, cara. Os clientes eles estão procurando tudo isso aí. Você começa tá tocando a buscar. aqui, ó. Até abaixar aqui, ó. Você é bombardeado o tempo inteiro por todo tipo de propaganda e de coisa. Sim. Que mais interessante, quero fazer uma parte aqui. Que isso é importante. Eu não fico chateado que eu recebo um monte de coisa. Porque nesse monte de coisa, tem coisas que eu preciso e não tenho tempo que vai chegar para mim através disso aqui. Sim, vai facilitar a tua vida. Alguém vai facilitar a minha vida. E às vezes, tem gente que me liga para um produto e eu não quero naquele momento. Ou eu recebo um negócio e não quero naquele momento. Mas daqui 6 meses, 1 ano, eu posso querer, ou 3 meses, eu vou necessitar. Sim. Aí eu vou procurar aquela pessoa ou vou correr atrás de alguém que me faça aquilo, né? Então eu tô falando isso até para uma outra parte, que é o seguinte. Tem pessoas que reclamam que estão recebendo ligações. Não, estou recebendo... Cara, eu recebo só de esses negócios de telefone aqui, 50 ligações por dia. Eu não fico brigando com os caras. Sim. Eu uso, eu tenho que usar. Sim. Ele está tentando fazer o trabalho dele. Eu posso não atender, mas deixa lá, não preciso reclamar. Em determinado momento. O cara está trabalhando. Quantas pessoas, porque isso aqui, além do marketing digital, através do marketing digital, a gente faz a oferta ativa para os clientes que vêm. Sim. Porque às vezes ele liga para um produto teu, no Aya, por exemplo, e não deu certo, acabou. Aí ele liga para o Hit e acabou. Eu vou ter que ligar para ele em outro momento e falar, ó, temos agora o terceiro produto aqui. Então eu estou ajudando ele a conquistar alguma coisa. Sim. Entende? Então, muitas pessoas conseguem, porque não tem tempo de fazer os seus investimentos e acaba fazendo excelentes investimentos porque nós insistimos em falar com eles. Se não é um, é outro corretor e por aí vai. Agora, falando um pouquinho de imóvel, né? Um bom imóvel numa boa localização não é simples de você encontrar, né? E a gente está vendo esse momento que a gente está passando, acho que até eu ia perguntar isso mais para frente, mas... Falando no momento presente, que loucura é essa, Marco, que está acontecendo? Tudo que está colocando no mercado está vendendo muito rápido. Na verdade, assim, você sabe que eu sou transparente, você me conhece, né? Por favor, Marco. Não é tudo que está colocando que está vendendo muito rápido. Não é tudo. Não. Boa. O que acontece é o seguinte... Vamos separar o joio do trigo. Não vou nem, olha, você me perdoa, não vou nem falar esse joio do trigo, porque no nosso negócio não tem joio. Tá. Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, nesses 31 anos eu percebi o seguinte, seja produto residencial de 10 metros quadrados a 1.000 metros quadrados. Tá. E a gente tem hoje produto em Curitiba de 13, 19, de 25, de 27, de 28, de 29, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 200. Todas as cadeias a gente tem. Todos os produtos residenciais hoje em Curitiba. Legal. E a gente não tem tantos produtos assim comerciais, porque a gente vendeu muito, o pessoal agora está voltando a lançar, mas temos produtos comerciais também que vai de 20 metros quadrados até 600 metros quadrados, Lajes. 800 metros quadrados de laje. Então nós temos todos os produtos. O que eu aprendi, e não tem o joio, vamos dizer assim, que é o seguinte, todos os produtos que nós lançamos, por mais que uns demoraram mais para vender, e outros menos, depois que ele está pronto, 1 ano, 2 anos que está pronto, ele está 100% ocupado. Ele está 100% ocupado. Então não existe isso promada A, B, C ou D, se é mais baixo, se é mais alto. Existe a valorização de vista. Não estou discutindo isso. Certo. Eu estou dizendo que não tem nada que é ruim. Tudo vai ser vendido, tudo tem alguém que se encaixa por algum motivo. Você está me entendendo? Sim. Eu estava num produto onde eu não vou citar o nome, mas é um produto até de alto padrão, que a pessoa, por exemplo, era um negócio de X milhões de reais. A pessoa falou, pô, eu queria morar aqui, mas eu não consigo morar aqui. Aí o incorporador falou assim, quanto que você tem para morar aqui? Ela falou, eu tenho tanto. Eu falei, então você pode morar aqui. Eu posso só falar que você não vai poder escolher a unidade lá em cima, mas eu consigo fazer alguma coisa para você. E fez e a pessoa fechou.
Então, o que eu quero dizer? Para ela, a visão dela é o seguinte, aquele produto estava acima do que ela podia, realmente, financeiramente, mas o incorporador, naquele momento, falou, não, eu consigo te encaixar essa unidade aqui, que eu, particularmente, moraria nessa unidade que ela comprou sem problema nenhum. Ela não é menor, do que ela é a mesma coisa. A parte de infraestrutura do prédio, ela vai poder utilizar igualzinho o outro. O apartamento é igualzinho do 18º andar, se ela comprou no 3º. Então, é uma questão de gosto, de você estar ali. Então, você faz uns upgrades na tua vida, às vezes inesperados no que a gente está fazendo. E é possível fazer. Então, não tem joio no trigo. Agora, vamos falar a verdade. Não que... Agora, você falou assim, quais são as 3 coisas mais importantes do produto? Bacana. Localização e localização. Pega essa, pai. Mercado imobiliário. Esse sempre foi assim. Então, quando você compra um terreno, o terreno, que é isso aqui, localização. Você já, teoricamente, saiu com ele metade e fala assim, vai ser vendido. Bacana. Aí vem o produto. Desenho do projeto. Quando você faz o projeto certo para aquela localização... O projeto certo para aquela localização. O projeto certo, porque hoje não é o fim do mundo. Você vai fazer uma pesquisa, todo mundo faz a pesquisa antes. O que cabe ali? Um comercial? Cabe o quê? Um residencial? Qual é o tamanho? Você tinha 4 prédios ali, 2 dormitórios, não tem mais nenhum apartamento para vender 2 dormitórios na região. Se você fizer, tem uma demanda para aquilo ali, reprimida, para pegar o de 2. Entendeu? Então, eu tenho que entender como está o momento do mercado, lógico, o momento e é a adequar localização. aquele terreno para aquelas pessoas a localização já está ótima que você comprou. Beleza. Se você fizer o produto errado, né, que não é o momento daquele produto, você não vai deixar de vender, mas você não vai ter a mesma velocidade. Sim. Se você faz o produto certo, eu não vou entrar muito na terceira coisa, que depois do produto certo vem a viabilidade. Então, eu não quero aqui entrar no mérito da viabilidade hoje, de falar de metro quadrado. Porque isso varia se vale 8, muito. se vale 10, se vale 15, se vale 20, se vale 25. Porque isso tudo eu vi nesses 31 anos de tudo já. Eu mesmo cheguei em alguns momentos que a gente aprende, a gente não sai sabendo de tudo, de ter lançamento há 10, 15, 20 anos atrás. Os caras botaram esse preço, esses caras tão loucos. A gente às vezes pensa nisso. Sim. E dali a pouco vai no lançamento, vende metade e antes de ficar pronto tá tudo vendido. Pois é. Porque você tem demanda para tudo isso. Legal. É uma das coisas que estão me falando aqui de Curitiba, alguns clientes que eu tenho conversado. Nossa, mas cada rua que eu tô vendo tem um tapume, tem uma coisa vendendo. Certo. Tem alguma coisa. Eu falei, olha, primeiro é o seguinte, essa cidade, quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, quase, ela tinha, juntando aqui a capital com a região metropolitana, a gente tinha 3 milhões de habitantes. E eu ouvi dizer que a gente ia chegar em até 2030 em 5 milhões de habitantes. Imagina. Ia crescer 2 milhões a mais. Imagina, meu Eu achei que isso é muita coisa. Só que hoje, 15 anos depois e pouco, já está em 3.700. Então, mais 8 anos, que é 24 a 30, que a gente tenha mais 400 mil pessoas, sei lá, vai passar dos 4 milhões? Vai passar dos 4 milhões. Vai. E isso é demanda para morar. Do céu. Então, o que acontece? Me perguntaram, mas tem gente... Então, eu falo para você, tem todo tipo de produto na cidade hoje e tem todos os compradores para esses produtos. Todos os compradores. Não falta gente para esses produtos. Então você está me falando que hoje, apesar do número de construção estar, né, de certa forma, pegando preço, ter vários tapumes, ainda faltam imóveis na nossa capital. Não vou dizer que falta. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que o que for lançado tem gente para comprar. Existe um mercado para absorver. Existe um mercado para absorver. É isso que eu estou falando. E eu tenho que te falar uma coisa que é muito interessante. Conta, Marco. Eu tenho 31 anos nisso. Eu tenho uma experiência. Né? Não vou ser que demagogo. Eu tenho uma experiência boa. Mas, com quem que eu aprendo também? Com os incorporadores. Legal. Porque é o seguinte, como que você pode ter o Zé Mário lá com o pessoal? O cara estudou muito, está no caminho certo, está lançando e vendendo tudo. Sim. Porque está fazendo a coisa, está fazendo a localização, está fazendo o projeto e está fazendo a condição financeira para compra. Sim. Ou seja, que eu entendo a viabilidade. Está fazendo o que encaixa para o produto normal, tá certo? Certo. Aí eu falo para você o seguinte, nesses 16 anos que eu estou aqui, teve um crescimento muito grande nos primeiros 5 anos,
8, 9, 10, 11, 12, a gente tá 13, você chegou 14... aqui 2009, 10, 2008, né? eu cheguei em 2008. Eu fiz. Nossa, nesse momento aí tinha ocorrido aquela bolha nos Estados Unidos, veio muito dinheiro, bastante empresas da Bolsa de Valores chegaram aqui em Curitiba. Nesse momento você chegou. Exatamente. Você fez parte de uma mudança muito grande aqui do mercado. Porque antes a gente tinha um mercado com o Condomínio Clube, que era um salão de festa. Né? Hoje, depois das chegadas dessas empresas que a gente, né, trabalha lá, Cirela, Rossi, Gafisa, PDG, que trouxeram outros tipos de produtos para cá, mudou completamente, né? Mudou, mas assim, sabe, a gente tem que entender que aí entra um pouquinho talvez da sorte também na história. Eu vou explicar por quê. Quando eu cheguei aqui em 2008, eu sou paulistano, vim de São Paulo. Certo, São Paulo capital. São Paulo capital, trabalhando já há 15 anos no mercado, na maior empresa que tinha em São Paulo e de repente no Brasil, que era a Lopes. Sim. Eu vim para cá porque eu vim como diretor da Lopes. Sim. Na época você chegou, você tinha 1.000 corretores aqui? Não, eu peguei 80 corretores, 2 anos depois, no ano seguinte eu terminei com 300, no segundo ano eu tinha 600, no terceiro eu tive 850 pessoas sob o meu comando. Meu Deus do céu, nós vendemos nesse ano, nós chegamos a vendemos tipo 200, 400, 800 milhões, depois 760 milhões, depois eu tive que dar uma saída, voltar para lá que me pediram, para Lopes. E depois a minha história acabou depois de 14 anos na Lopes. Mas espera aí, você me parou no número aqui. Você vendeu 750 milhões num ano. 800 milhões nós vendemos, 807 milhões para ser mais preciso. Foram 3 mil unidades. Kowalski, se fosse hoje... Isso eu estava falando 2009, 10, 11. 2010 e 11. Caramba, Marco. E tem um motivo pelo qual eu falei um pouquinho, vou falar da sorte. Mas assim, se fosse hoje essas 3 mil... Porque está registrado, tá? Não vou aqui falar que foi 3 mil unidades e foi 2.500. Está registrado lá na empresa, foram 3 mil unidades esse ano de 800 mil. Meu Deus. É que o ticket, por incrível que pareça, o ticket médio era 270, 280 pau. A gente tinha 2, 3, meia dúzia de produto acima de 1 milhão. Tinha um produto de 3. Hoje a gente tem 40 produtos de ticket. Hoje o ticket médio é 700 mil reais, 700, 750. Se você pegar 3 vezes 7, 21... daria 2 bilhões no ano vendido. Meu Deus. E tem gente que fala, não vai vender mais. Não, vai, porque agora você precisa vender 1.000 unidades para chegar em 800 milhões. Não precisa mais de 3 mil. Né? Quando eu falei um pouco da sorte, é o momento. Certo. Depende de como você olha para as coisas. Lembra quando eu falei da primeira venda que tem gente que já fala, não vai assinar e você tem que esquecer o que... Não vai aprovar porque a minha não foi aprovada? Sabe o que eu lembro disso aí? Quando tem essa pessoa negativa, eu sempre falo, pessoal, o duro não é matar um leão por dia, o duro é desviar das antas, rapaz, Exatamente. Que fica atrapalhando a nossa vida. Isso é muito bom. Mas tem que ser ligeiro e aprender a não se contaminar. É isso aí. Porque a pessoa pode até falar, você só não pode se contaminar. É isso aí. Isso é o mais importante. Mas o que eu ia falar não é da sorte, é assim, o mercado, quando nós chegamos aqui, por que explodiu? Né? A primeira coisa, foi uma coisa muito interessante. Eu tinha um diretor, quando eu cheguei aqui, eu peguei os últimos 3 trimestres da empresa, e ele pediu para eu vender 120 milhões de reais e tinha 14 lançamentos para fazer nesse período. Nossa! 14. Estourou um negócio lá, da bolha nos Estados Unidos. Foi a crise do subprime. Que eu ia falar que eu aprendo com os incorporadores. Não posso esquecer disso. Porque se eles estão comprando nesse momento terrenos e eles estão aprovando os negócios, porque eles têm a visão maior do que a minha. Sim. Se eu tô a 30, o cara tá 40, 50, 60 no mercado. Então eu tenho que ter humildade para entender que a minha primeira resposta vai vender tudo. Os caras não começaram antes ou agora, estão há 50 anos fazendo isso. Ele sabe por que ele está comprando, por que ele está pondo. Ele fez as pesquisas antes de eu falar. Sim. Não sou eu que estou falando. Tá certo? Então é importante entender isso aí. Eles sabem mais do que a gente. Eles têm... Não que eles tenham informações privilegiadas, eles fazem as pesquisas. Eles já conhecem o histórico que ele tem. Eles estão o dia inteiro analisando todo o mercado, o que está acontecendo, a mudança. A gente conversou outro dia com vocês lá, que a gente fez uma visita, o rapaz que compra os terrenos lá, não vou lembrar o nome dele agora. Giovanni. Mas ele falou Salve, pro Giovanni. Clark falou, o cara pesquisa para comprar um terreno, passa 100 na mão dele, 120. 137 o número exato, que foi do ano passado. Então, amigão, entendeu o que eu tô falando? Que os caras sabem o que estão fazendo? Sim. Então, se eles estão comprando, ele não tá olhando 30 terrenos e comprando 10 aleatoriamente. Ele sabe o que ele tá fazendo, onde ele vai chegar. Sim. E ele sabe que tem demanda na cidade para isso. Sim. Tá certo? Os alto padrões, mas tem gente para alto padrão. Cara, só não vendeu todos os apartamentos de alto padrão na cidade, todos, sem exceção,
Porque os caras já moram muito bem. Uhum. O cara que vai comprar 300, 400, 500, 700 metros quadrados, ele tem dinheiro para isso. Aqui nessa cidade tem. Tem, né? Só que ele já mora numa casa ou num apartamento de 400, 500, 600, 1.000 metros quadrados. Certo. Uhum. Você entendeu? Ele já mora muito bem. Então a questão não é questão de o cara ter ou não ter gente para comprar ou não. É questão de o cara escolher. Vamos mudar agora? Uhum. Marco, legal. Vou fazer uma pergunta. A gente que trabalha no mercado imobiliário tem uma diferença muito grande no período de compra, na vida, na pesquisa do cliente, tanto do baixo padrão, do médio padrão e do alto padrão. Você podia me colocar o que você vê de diferenciação? Você fala no prazo dele tomar a decisão? No prazo da decisão, no porquê, na tomada de decisão. Não, eu acho que é uma coisa normal isso, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu vou te falar o que eu acho. Só 30 anos. Não, mas na tomada de decisão, eu vou falar para você assim. Cada um tem um jeito. Uhum. Por exemplo, se você for comparar com São Paulo, a tomada de decisão lá, não que ela não cabe 1 mês, 2, 3, 4 na média, porque você tem pesquisa disso. Sim. Por exemplo, hoje uma média de tomada de decisão vai mais ou menos até 6 meses para se fechar. Sim, sim. Por isso que quando eu comecei com o corretor lá atrás, você sentava na minha frente, o seu Kowalski, que é a sua esposa, e falava assim, quanto tempo o senhor está procurando? O senhor começou agora? Uhum. Era a primeira coisa que eu queria saber. Olha que pergunta legal. Para saber o seguinte... Quanto tempo você já está procurando imóvel aí, você já vai entender. Se você como casal falar assim, ó, tô parando aqui, é o primeiro que eu tô vendo. Uhum. Eu vou falar assim, cara, eu vou ter que me esforçar mais para fechar esse negócio com o cara, porque ele não tá... Por que isso? Aí vem a resposta que você me perguntou. Por que você vai comprar uma geladeira hoje de 3, 4 mil reais? Você entra aqui, pesquisa em 5, 6 lugares, conversa com a sua esposa, conversa com alguém, não sei o quê, e às vezes demora uma semana. Hoje você aprende, você fala, nem compra na hora, espera porque vai começar... Não vou nem falar de inteligência artificial, hein? Antes da inteligência artificial, você já fala alguma coisa, já começa a vir jogar coisa aqui. Então começa a vir os preços melhores. Então você faz uma pesquisa ali de 5 dias, você não entra só, não sei que queimou sua geladeira, você tem 5 filhos, precisa comprar para amanhã, você vê qualquer, vai lá e compra. Mas você faz uma pesquisa. 3 dias, uma semana, 10 dias para comprar. Às vezes você vai comprar um terno, você dá uma olhada, ou você entra numa loja, não é aquilo que você queria, você espera mais uma semana, não tem tempo para ir. E o imóvel? Cara, é normal você querer fazer seus comparativos. Com certeza. Você não está comprando uma bicicleta nem uma geladeira, e não né? é só isso. Quanto tempo você está juntando aqueles 5, 10, 15, 20%, 30%, 50%? Sim. Quanto tempo você está juntando para isso e você vai assumir uma dívida de algum X tempo para isso. Isso aí depois me pergunta sobre quanto tempo demora no Brasil para quitar a dívida. Que às vezes o cara fala, vou fazer 30 anos pagando imóvel e tem um número legal aí. O que acontece é o seguinte, então você tem esse detalhe, né? Você tem um prazo para você tomar a sua decisão. Agora, você tem as decisões rápidas, que assim, eu estou procurando faz 1 mês só. Mas você é ligeiro, você já prestou atenção, você quer naquele bairro, você viu 3 produtos. Aí aparece uma oferta de um que você gostou. Só tem 2 unidades, porque só tem isso mesmo. Cara, você tem que tomar a sua decisão. Você tem que... Não sei se estou falando direitinho aqui no microfone, mas você tem que tomar a sua decisão ali. Sim. Tá certo? E aí cabe a gente mostrar para você isso daí. Que é realmente uma decisão acertada. Nessa daí, Kowalski, a nossa tristeza é quando a gente não consegue vender, não porque a gente não vai ganhar. É porque a gente vê, o cara não vai conseguir comprar outra coisa depois. E não compra. Compra. Tem um negócio, tem muita gente, compradores aí que vão estar me ouvindo. Tem muito pessoa querendo comprar, e na hora que vai tirar 50, 100, 200, 300, 1 milhão do banco, o gerente, ele confia mais em quem? No corretor ou no gerente dele que está cuidando da conta dele 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pois é. Ele confia no cara, né? Confia. Só que eu vou falar uma coisa para você. Nesses 31 anos, eu vi muito gerente fazer a coisa errada. Com certeza. Sabe por quê? Porque ele faz o cara não comprar para não tirar 100 mil, 200, 300, 1 milhão que tá lá, dizendo que o cara vai ganhar 3 mil por mês, 5 mil, 2 mil. E o cara, às vezes, numa compra tá ganhando 200 mil reais e vai valorizar até ficar pronto mais 300. E quando tiver pronto, ele não vai lá e fala assim, ó, você não deixou tirar os 100 mil? Aquilo que era 350, 500 agora, me arruma a diferença aqui do teu bolso para me dar. O cara não vai fazer isso. Então, isso é triste quando a gente vê o cara... Você entende o cliente, porque... Tô falando várias coisas aqui, mas mais uma aí. Venda para mim, eu nunca vi isso em lugar escrito nenhum. Aliás, eu não sou guru, não gosto de guru. Tem muito guru que fala muita coisa aí, não dá nada certo.
ou fala para os outros, mas não consegue aplicar para sua própria vida. Falar é fácil, quero ver agir, né? Sabe, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. E com quem escuta, né? Mas venda para mim de imóvel, 50% consiste em você ouvir o cliente. 50%? 50%. E ouvir o cliente não é o que você está fazendo comigo aqui agora. Ouvir o cliente é pegar ele sozinho, ela sozinha, solteira, ou a mulher com filho, 2 filhos, ou o cara casado ou separado, ou o casal e as crianças, e entender tudo que envolve a vida deles. Gerar empatia por aquela conexão. Também, mas não é nem gerar, é entender realmente o que eles precisam. Tá. E aí, em cima da renda do cara, em cima daquilo que eles fazem, porque tem outra coisa, tem gente que às vezes vendeu um imóvel e tá com o dinheiro aqui. Aí tem aquele negócio pra você não pagar imposto, você pode comprar até 6 meses, que é legal. E aí o cara tem que resolver aquilo rápido para não pagar imposto em cima daquilo. Então, isso também gera uma situação que a gente tem que entender que para quem está comprando, esse é um negócio, no que é mais do que empatia, é a gente eliminar um pouco do estresse do cara, porque é um estresse. Com certeza. Você vai comprar a geladeira, uma camisa, às vezes você fica estressado porque não é do jeito que você queria, você leva, chega em casa e fala, cara, comprei um negócio e não vou usar. Imagina um imóvel que você vai assumir um financiamento de 25, 30 anos, cara, se você errar ali, parceiro. Não, então o cara tá estressado, então você tem que ouvir muito bem para ajudar o cara a realizar o melhor negócio dele, que ele não vai ter problema. E não tem. Sim. Quando ele pega as pessoas certas para trabalhar, não tem. Não tem. Que é um Se você falar nesses 31 anos que eu trabalhei, se alguém me ligou e falou, você falou um negócio para mim, não aconteceu, não. É lógico, Kowalski, em 31 anos, e não só para mim, nesses 31 anos de mercado geral, teve pessoa que, comprou, tava noivo, brigou, separou, aí já, pela briga, já não quero mais esperar o imóvel ficar pronto, já perde ali um X% para desfazer do negócio, às vezes um não compra do outro, ou tem uma separação, ou o cara perde um emprego que não imaginava, e aí tem um problema financeiro. E mesmo assim, essas pessoas, a gente sempre fala, se chegar nesse ponto com você, e você perceber que vai chegar nesse ponto, primeira coisa, se você está pagando o imóvel na planta, vai lá pessoalmente no incorporador, chama o financeiro e fala, negocia. Estou me separando aqui, o que eu posso fazer de melhor para não perder? Eu estou com problema para pagar aqui 3 meses, me dá 3 meses aqui, joga para frente, esses 3 meses eu vou tentar vender, recuperar e te pagar e pôr uma pessoa aqui que vai continuar pagando. Tem solução para tudo. Você não pode se desesperar e dar uma de louco, sair e não fazer nada. E aí nesse momento é onde um bom corretor, onde um bom nosso trabalho. Né, ajudar a pessoa nesse momento emocionalmente instável. É o nosso trabalho para tudo, não só nesse momento. Porque até na hora que você está comprando feliz ali, existe, um estresse. Será que eu estou fazendo o melhor negócio? Já teve cliente que olhou na minha cara assim, eu saber que a gente conseguiu tudo melhor, impossível, o cara falou, será que eu estou fazendo um bom negócio mesmo? Eu cheguei a falar, cara, eu estou chateado, que você não tem noção, mas eu entendi. A pessoa às vezes não tem noção de o que conquistou. É porque às vezes é uma outra realidade, né? Que nem eu sempre falo. Às vezes a gente encontra um médico, né? Que o core business dele é salvar vidas, é cuidar de pessoas. Às vezes a gente encontra o advogado, né? Que o negócio dele é de leis, direito e outras coisas. Às vezes tem um engenheiro mecânico, que o negócio dele é a indústria, isso. E dentro do mercado imobiliário, às vezes ele não conhece as nuances. Então, um bom corretor é a pessoa que vai auxiliar, passar por todos esses momentos difíceis e encontrar uma boa opção. É lógico. Né? E outra coisa, nós também temos diversificações. Ou seja, as coisas vão mudando, não é tudo igual. Certo. Como o advogado tem que ficar lendo toda hora a mudança de lei, o médico tem que estar atualizado numa cirurgia, numa situação, o nosso negócio também muda. Então, por mais que o cara às vezes saiba alguma coisinha, que hoje na internet você faz tudo, né? Põe lá no Google, você tem uma noção. Uma noção, né? É só uma noção básica para alguma coisa. Mas só que tem gente que acha que a noção é tudo já, né? O Kowalski, a gente contratou um cara aí uns anos atrás para fazer um trabalho e ele trouxe um dado que eu achei muito interessante há 5 anos atrás. Para falar a verdade, não foi 2, foi há 5 anos atrás. Que estavam falando, eles falam que tem algumas profissões que vão acabar. Várias profissões que vão acabar. E uma delas colocaram corretor. Já ouvi falar disso aí. E aí, ele trouxe um dado que é o seguinte: 93% das pessoas que foram pesquisadas ainda querem fazer isso aqui, dá sua mão para mim. Eles querem apertar a mão de uma pessoa para fechar negócio de imobiliário. Seres humanos, né? Eles querem olhar e falar, realmente você está me ajudando? Sim.
Eu venho aqui na tua imobiliária, eu estou conhecendo a tua casa, eu estou conhecendo o incorporador, nós levamos até lá, levamos até o produto, mas ele precisa de uma pessoa, não é só aqui. Ele não sabe. O lado humano nunca Principalmente hoje, que esse negócio de mídia, com tudo de mídia, Sim. você não sabe. Eu recebi um negócio ontem aqui da minha empresa, mandei pro meu diretor, ele falou assim, de uma empresa que é de uma ferramenta que a gente usa. Certo. Alguém pegou essa empresa e mandou para mim, para eu pagar um negócio, ele falou, isso aí é spam, não paga. Olha. Os caras usam coisas, então você não sabe hoje, você precisa de uma pessoa para fazer, principalmente um negócio do nosso nível, de olhar, mas o que eu achei que não vai mudar, se não mudou, se ainda 93% das pessoas ainda querem realizar para ter confiança dando a mão para alguém, apertando a mão para fechar um negócio imobiliário, isso não vai mudar em 1 ano, 2 anos. Sim. Eu não vou ver isso mudar. Nos próximos 20 anos, eu acredito. E pessoas, né? A gente precisa de pessoas. Por mais que o mundo mude, ele se digitalize e tudo mais, pessoas precisam de pessoas para se conectar, para gerar confiança, para gerar o que a gente falou de empatia, para tirar aqueles medos, né? O nosso trabalho de consultoria, ele está cada vez mais, porque é um conhecimento que, cara, são 30 anos. Sim. 30 anos que você viu o mercado mudando, né? As pessoas mudando. E sabe uma coisa que eu sempre falo? O nosso negócio, né? Ele pode ser o imóvel, mas a maior preocupação tem que ser pessoas. O nosso maior preocupação tem que ser as pessoas. Kowalski, se você pegar e entrar no site da MAP, embaixo o nosso lema são 2 palavras. Realizando pessoas. Massa. Quando eu fui fazer, e esse realizando pessoas, é um rebate. É o seguinte, eu quero primeiro realizar as pessoas que estão dentro da empresa. Elas trabalhando realizadas dentro da imobiliária, elas vão te atender melhor. Com certeza. Você está entendendo? Sim. Se elas estiverem realizadas, elas vão realizar melhor dar a melhor solução para você. Então, assim, e outra coisa, todo mundo sai de casa para trabalhar, para trazer dinheiro. Então, a gente precisa vender para ganhar dinheiro. Nós não vendemos, a gente não ganha dinheiro se não vender. Sim. Nós somos todos comissionados. É tudo. Faz 31 anos que eu não tenho R$1 de salário. Nem ajuda de custo. Nem quando eu fui diretor muitos anos, não tinha nem cartão corporativo eu tive. Tá certo? Então, eu ganhava em cima do que eu vendia. Do que nós vendíamos. É assim que funciona até hoje. Entendeu? Então, isso é muito importante. Mas eu queria pegar um gancho, antes de acabar, que é o importante, sobre o que está acontecendo sobre mídia digital. Legal. Eu tenho escutado esses dias umas coisas e tenho pensado sobre o que é ser corretor de imóvel. Legal, Marco. Compartilha com a gente. E corretor de imóvel está perdendo um pouco seu brilho. E ele precisa voltar a ter seu brilho. Eu vou explicar por quê. É muito engraçado que eu fico pensando assim, eu não tenho nenhum arrependimento na minha vida de nada. De nada. Se você falasse assim, eu vou fazer 55 anos agora, o mês que vem. Parabéns, Marco. Parabéns, se você falasse assim, o que você faria de novo na sua vida? Eu tentaria deixar de falar algumas coisas que eu falei, tentar ser um pouco mais correto com Deus. Às vezes a gente faz umas besteiras, vira as costas para Deus, eu sou cristão. Mas eu faria tudo de novo, exatamente como eu fiz. Eu não tenho arrependimento nada. Eu sou um cara realizado em tudo. Legal, profissionalmente, como pai. Sou casado pela 2ª vez. Ganhei outro filho, já tenho até neto agora. Que massa. Tenho uma filha do primeiro casamento maravilhosa. Então eu não me arrependo de nada, né? Com meus pais, meu pai já faleceu, minha mãe está viva. Com os meus irmãos, com os meus amigos que eu tenho. Eu tenho um grupo aqui de amigos aqui, ó, que chama Velha Infância, que vai fazer 50 anos que a gente se conhece. Que legal, a gente estudou com 6, 7 anos. Eu entrei com 5 anos no primário. Então vai fazer 50 anos que eu tenho uns amigos aqui que a gente se conhece e se fala de vez em quando. Tá ali outro aqui, os caras a maioria em São Paulo. Mas a gente tem umas amizades que isso aí não tem preço. Então no trabalho, a gente passou da linha, pelo menos lá na minha empresa, a gente quer resolver o problema das pessoas. A comissão vai ser uma consequência. Mas o que está acontecendo sobre mídia digital que eu falei dessa época? Na minha época não existia isso aí, amigo. Não existia lista para você ligar para cliente. A gente pegava a lista telefônica em São Paulo para arrumar cliente. Imagina. A gente batia nas portas das empresas para arrumar cliente. A gente tinha que fazer plantão
às vezes em São Paulo, com 25 caras por dia no plantão, e nas últimas 4 semanas tinha dado uma visita por semana. Olha só. E a gente chegava às 15 para as 9 e saía às 19. E não podia sair antes. E não saía. Uhum. Que se saía, não trabalhava mais. Isso é ser corretor de imóvel. Eu costumo dizer que o corretor de imóvel, para falar agora eu sou corretor de imóvel, ele tem que trabalhar 2 anos, de segunda a segunda, para falar agora eu sou corretor de imóvel, independente do que você vendeu. Sim. E tem corretor hoje que em 6 meses faz 2, 3 vendas, acho que é corretor. Mas por que esses 2 anos? Porque 2 anos é o suficiente para ele ter ouvido escutado tanta pergunta já, que ele não sabe tudo, porque eu estou aprendendo coisa até hoje. Mas ele vai ouvir tanta pergunta que pelo menos assim, aquela questão básica, aquela questão para dar um bom atendimento, ele já tem aquilo. Só que onde que é o problema das pessoas hoje? Os corretores não conseguem trabalhar mais de segunda a segunda. Os corretores estão trabalhando, eu não estou generalizando, mas são muito poucos nessa cidade que trabalham de segunda a segunda. Sim. São muito poucos. Eu estou falando não só de mim. Você sabe que eu faço parte da confraria, são mais de 40 donos de imobiliárias ali. A gente sente a mesma dor, as pessoas não trabalham mais como antes. O mundo mudou completamente. E sabe o que está acontecendo com a mídia digital? Se eu tivesse, se o meu pessoal da minha época, que a gente chama de casca grossa, né? Tivesse rústico, recebendo aqui sentado, tivesse sentado aqui todo dia, caindo lead, eu acho que eu nunca ia ser nem diretor, porque eu ia ficar milionário como corretor. O que está acontecendo? Nós estamos tendo corretor de lead. O que é corretor de lead? A empresa gasta uma nota, entra o cliente aqui, que tem um sistema que a gente nem escolhe que vai dar. Graças a Deus, hoje, esses sistemas, se o cara sai, fica lá, tudo registrado, porque mídia digital, Face, Instagram, XYZ, Google, você tem a gente colocando muita coisa, distribuindo muito lead para os corretores, e eles não conseguem dar conta dos leads e nem trabalham como deveria trabalhar com a maioria dos clientes. Não dá atenção. Sim. As imobiliárias elas vão ter que se reinventar de certa forma, né? Nós estamos pensando em alguma coisa. Confesso a você que ninguém chegou ainda a nenhuma conclusão. Mas se a gente parar para analisar, né, o que a gente viveu, eu acho que você ainda mais que eu, né? Eu acho que na tua infância você não teve acesso a celular, pelo menos. Não. Né? E de repente, a minha geração, eu já, né, quando novo, criança não, mas na adolescência eu já tive acesso a celular, né, tijolar, né? Eu, quando era corretor, eu já tive o PT 550, imagina, que era uma arma. Não, mas olha quanta mudança, né? Sim, não tinha celular, de repente veio a internet discada, de repente veio a internet sem fio, de repente veio o mundo digital, as redes sociais, né? Mudou muito a forma como a gente pensava, como a gente se colocava dentro de profissões que, corretagem existe há muito tempo. E de repente, em um período curto de tempo, vamos colocar os últimos 30 anos, mudou completamente. Mudou. E assim, né? Só para ficar claro, eu não sou contra nada disso, pelo contrário. Eu brinco lá na empresa que assim, eu sou um dinossauro do ramo, mas eu quero ter todas as ferramentas atualizadas dentro da empresa. E tenho. Claro. A gente não é a melhor empresa do mundo, mas a gente não fica atrás de ninguém em relação a ferramentas digitais, todo tipo de ferramenta que é da nossa área, nós temos lá. Então, você está investindo nesse novo mundo sempre também. Sempre tivemos. Se aparecer alguma coisa amanhã e o que o mercado está usando, nós estamos usando também. Se eu souber antes, vou começar antes. Legal. Assim, dentro sempre daquilo que você pode investir. Mas eu posso ter a ferramenta, ela tem 3 tipos lá de situações. Eu posso estar com a primeira situação mais barata da ferramenta, mas ela está lá. Entende? Sim. Alguma vai melhorando, a gente vai aumentando. Então, eu não sou contra nada disso. Mas, Kowalski, a maneira de vender não mudou. Legal. Eu estou sentado na sua frente. Você está procurando um imóvel. Você pode começar hoje, está 3, 4 meses. Quando eu sentar na sua frente e eu te ouvir 50%, que eu não falei do resto, 50% eu ouvi você. Então, isso não mudou. Esquece tudo digital. É eu e você aqui, tete a tete. Eu ouvi você, todas as suas necessidades. Toda a sua parte financeira, o que você precisa, se é longe perto do trabalho, sua comodidade, onde você quer estar daqui 5, 10 anos, porque isso vai fazer diferença para você onde você vai pegar. Aí eu vou, 25% é conhecimento,
Porque se eu tenho conhecimento de tudo que tem no mercado, por isso que eu falo que o cara tem que ter 2 anos para ser corretor, ele tem que ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento... E em 2 anos ainda não consegue absorver tudo, né? Sim, mas se eu... Não, tudo eu digo do conhecimento do que tem no mercado hoje. Certo. Seus produtos. Certo, perfeito. Da Blue... O que tem da Blue? Tenho que saber todos os da Blue, porque eu peguei um cara para vender Blue. Se eu tenho conhecimento de todos eles e eu te ouvir, eu sei qual deles eu vou te encaixar. Esse é o conhecimento. Então, eu tô te ouvindo, eu já tô... Oh, isso aqui serve para ele. Aí você me dá uma informação, eu falei, esse aqui não serve. Não tem a piscina que ele quer. Aí eu... Não, esse serve. Aí você pede mais um, eu falei, não tem esse, tem esse. Então, conforme eu vou te ouvindo, eu tenho conhecimento, eu já sei o que eu vou te mostrar. Esse é o conhecimento. Os últimos 25% é agilidade. Agilidade não é pegar você pelo pescoço e fazer você assinar. Mas é eu mostrar para você que tudo que você me falou eu entendi, que eu já tenho um imóvel para você, porque eu falava isso para você, eu já tenho para o senhor isso daqui. Vou mostrar para o senhor e para sua família, vamos marcar amanhã lá, hoje ou sábado. Eu já tenho o que o senhor quer. Pode ter certeza. E em volta tem isso, esse não serve, esse serve, esse não serve. É esse que o senhor vai ficar. E eu levo lá e fecho aquele, porque é aquilo que eu ouvi direitinho. E essa é a agilidade. Eu não posso, depois que eu sei tudo isso, eu mostro para você e sua família e espero 1 dia, 3 dias, 1 semana, 10, 15, esqueceu. Você perdeu, a gente para qualquer coisa, às vezes está com vontade de comprar um carro novo. Você está super empolgado. Passou 1 semana, você perdeu a vontade. Perdeu a empolgação. Perdeu a motivação. Esse é o nosso trabalho. É fazer, não te pressionar, mas você me agradecer porque você não perdeu a oportunidade depois. Sim. E esse é o nosso trabalho. Com convicção. E fazendo melhor. E depois que o cara estiver dentro da casa dele, sentadinho lá, 6 meses, 1 ano, ele vai falar, cara, ainda bem que aquele cara me convenceu. Sim. Você entendeu ou não? Sim. Ainda bem que aquele cara me ajudou a eu tomar a decisão. Sim. Entendeu? Massa, Marco. Então, quando acontece hoje, que eu estou falando dos corretores, é que o corretor, ele está perdendo um pouco da noção do que é ser corretor realmente. Ele está esperando o lead, ele não está falando, eu vou pegar esse cara, por exemplo, e eu ouvi o cara, e esse lead não é para esse produto. Pois é. Mas o cara vira e fala assim, meu, cara, eu não quero um lançamento, eu quero um pronto. Aí o cara, ele não vai atrás de um pronto, cara, ele deixa o cara lá. Você quer ver uma outra coisa que eu acho a coisa mais absurda do mundo? Manda, Marco. O cara chega e fala assim, falei, e aí, tal, aquele cliente lá, por exemplo, isso acontece, o que eu tô falando, que acontece em o vento que vem cá, vem lá, né? Sim. Acontece em todos os imobiliários, com todos os corretores, com todo mundo. Aí o cara vira e fala assim, você pegou um lead bom ali para aquele produto ali, o que aconteceu? Eu falo, não, ele não quer lançamento, ele quer um pronto. Não, minto, perdão. Fala assim, ele gostou demais. Só que ele é 500 mil, esse imóvel que ele viu nosso, e ele está com um apartamento que ele quer vender de 350. Então ele falou, quando ele vai vender, ele vem comprar. Eu falei, então você está me dizendo o seguinte, você vai esperar que um corretor de imóveis, você não é corretor de imóvel? Você vai esperar que um corretor de imóveis vá lá vender o apartamento para ele, para depois você vir e vender esse aqui? Esperar ele vir comprar com você. Cara, no mínimo você tem que ir lá fazer angariação, fazer avaliação, trazer para cá, para a gente pôr no nosso site, colocar nos portais. Tem que ser um profissional completo. A gente paga para botar nos portais, a gente paga para fazer um anúncio. Se o cara tá fora do preço, a gente tem que conscientizar o cara do preço. Sim. Você tá me entendendo? Sim. Não adianta às vezes não adianta colocar o imóvel lá. Esse dia eu peguei uma casa lá, a mulher me ligou e falou assim, tava vendendo por 1,5 milhão a casa, agora eu baixei para 390. Como era uma pessoa conhecida minha, eu não faço isso, ela pediu para eu cuidar, eu chamei a gerente de pronto e fui lá. Chegamos lá, nós entendemos que tem que pedir 190. Senão ela vai por 390, ela vai ficar uns 3 anos lá e não vai vender. Até porque na região tem coisas similares com preço menor. Aí... Você tá entendendo? Sim, aí é a lei do mercado, né? Então, é a lei do mercado. Você falou um negócio legal, que é importante, né? Eu falei que eu não falo sobre viabilidade, né? Viabilidade é preço para lançamento. E preço de imóveis prontos, geralmente quem põe o preço é o cara que está vendendo. É o dono do negócio. Quando ele está comprando, se fosse ele tinha outros olhos. Quer pagar menos. Sim. Mas, na verdade, não é quem põe o preço é o mercado. Você faz um lançamento, localização, empreendimento bom. Você lança 120 unidades e vendeu tudo. Por quê? Porque está tudo certo. Sim. Se não tivesse, já aconteceu, que aí não é joio do trigo, mas é produto bom, que o cara tem uma localização ótima e tem um produto ótimo,
mas pôs o preço errado, tinha 100 caras querendo comprar, assinou 2. Uhum. Você já viu muito isso acontecer? Já vi muito, não. Tem muita coisa disso. Produtaços. Só que aí o que o cara tem que fazer? Ele tem que, depois de 6 meses, 1 ano, voltar para o preço que era para ser vendido no lançamento, que saiu errado. Basicamente aí queimou a cara até, na verdade. Mas aí, isso, graças a Deus, é pouca coisa que tem no mercado, acontece, mas é pouca coisa. E se beneficia aquele que é o esperto, o cliente que não perde a chance. Na hora que vem aquele negócio, apareceu 10 unidades com preço bom aqui, o cara vai lá e vai aproveitar. Todo mundo vai lá e aproveita. Sim. Tem gente que às vezes não acredita, mas acontece e funciona muito bem. Entendeu? Sensacional. Marco, para mim é uma satisfação trocar uma ideia com você, porque quando eu entrei no mercado, que eu acho que eu comentei, você era o cara que já estava, né, cuidando de muitas pessoas, uma operação gigantesca. 31 anos de história não é 31 dias. Sim. Né? A gente falou um pouco de passado, né, de entrada no mercado, que muita coisa mudou, mas a arte da venda, a arte da mesma conexão de pessoas, isso não mudou. Né? É isso que eu acho que é um recado que a gente vai passar para os novos corretores, para os parceiros que estão querendo entrar, que independente do que aconteça, a conexão entre pessoas vai se manter. Né? O mercado imobiliário tem mudado bastante, a gente tem se adequado às novas ferramentas também. E hoje, Marco, como que você vê o mercado hoje de Curitiba, né? Isso rapidinho para a gente... muito fácil. Assim, o que eu posso dizer para você? Primeiro eu vou te dar um dado lá nosso que está acontecendo com todo o mercado, que é o seguinte. Janeiro e fevereiro, em relação aos últimos anos, não só na minha empresa, mas das outras empresas, que a gente sabe mais ou menos o que acontece com todo mundo. Janeiro e fevereiro, a gente vendeu 80% mais do que o ano passado. 80% mais? 80% mais. Parabéns, então. Não, que legal, cara. Não, começou março, mas não sou eu. É o mercado. Você me perguntou do mercado. Sim. Tem pessoas que não é do mercado, que já falaram comigo esses dias, e falaram assim, o mercado parece que tá agitado e tal, tá acontecendo, e tá mesmo. Né? Algumas coisas são lógicas, né? O mercado financeiro pagando mais, o cara segura um pouco mais, começa a descer taxa Selic, o cara começa a ver as melhores oportunidades. Cara, você me permite falar rapidamente aqui, tem umas pessoas falando, eu vi um cara falando um negócio, o tal dos gurus aí. Isso é muito, eu tenho que falar isso aí. O cara falando assim... Cara, não compra imóvel para locação. Isso é a pior coisa. Você deixa no mercado, ele faz aquelas continhas. Olha que interessante isso. Ele faz aquelas continhas e fala assim, não, porque você tem... Cara, não é mentira que ele tá falando. Se você tiver 1 milhão, você deixa ali e recebe 7, 8, 9. Você não pode tirar tudo também, senão o dinheiro acaba. Tem que deixar metade lá e outra metade seu. Tudo bem, ninguém tá falando contra o mercado. Só que é o seguinte, ele é tão inteligente, o cara, para falar isso, só que é o seguinte... Se todo mundo deixar de investir em imóvel para locação, você vai alugar de quem? Vai morar onde? Você vai morar onde, amigo? A minha empresa está ali no Bigurilho, no Champanhar, tá certo? Se eu vou falar que qualquer investidor aí comprar apartamento de 2 e 3 dormitórios ali, em uma semana tá alugado e vai ter 10 caras para alugar. Não tem imóvel para alugar. É mesmo? Isso que você está sentindo no mercado? Não é sentindo. Eu tenho uma pequena locação lá que já podia ser grande, não é porque não tem imóvel para alugar, porque cliente a gente tem todo dia para alugar. Olha isso, Marco. E nem tô dizendo, não precisa tirar todo o seu dinheiro. Sei lá, depende de quem te orienta, se vai ser 30, 70, 50, 50, 20, 80. Mas você tem que ter alguma coisa imobilizada. Com certeza. Você tá me entendendo? Eu tenho, não vou entrar em detalhes aqui, mas na minha vida pessoal, teve uma época que eu só não tinha nada, eu só tinha imobilizado. Só que chegou uma época que eu tive que vender algumas coisas que estavam imobilizadas. E aí eu depois, futuramente, eu estava fazendo umas contas e pensando que se eu não tivesse imobilizado, eu não teria o que vender nem dinheiro. Aí, ó. Você tá me entendendo? Sim. Porque o dinheiro é vendaval, como já se dizia, né? Ver dinheiro pode acontecer, né, amigão? Sim. Não vou aqui entrar no mérito aqui político, mas já teve esse dia falando aí, tem um medo, tem gente que isso vai tirar, vão fazer um Collor 2, não sei. Mas imóvel ninguém vai tomar de você, não. Você tá entendendo? Imóvel é garantia. Você não pode deixar. Aquela história de 1000 anos, né? Não põe todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Mas você tem que continuar investindo e comprando. Você tem que ter seus negócios. E é muito interessante porque é necessidade básica, Marco. Todo mundo precisa morar. E cada vez mais numa cidade como Curitiba, os melhores espaços eles estão sendo disputados à tapa, parceiro. Tá sendo. E eu vou falar uma outra coisa para encerrar essa parte que você falou sobre o que a gente faz, né? Legal. Eu não gosto muito de
emocionalismo, essas coisas, sabe? Essa coisa toda. Mas eu vou falar uma coisa para você. Repara no ser humano, e eu tô te falando, seja do Minha Casa Minha Vida, que eu chamo de CVA, Casa Verde e Amarela, até o mais rico. Repara no seguinte, onde você estiver, esse é o nosso negócio. O cara tá morando de aluguel, por mais que ele tá pagando em dia, não é dele. Você recebe uma cartinha, esse dia um amigo meu falou assim, pô, o cara me pediu um imóvel, agora eu tenho que me virar, sair correndo. O cara já entra em desespero para mudar. E mudar é uma coisa terrível, né? Beleza. Aí o que acontece? O que acontece? Ele pegou, você não, por mais que você tá pagando, não é teu. Quando é teu, ninguém vai chegar e falar, sai amanhã. Você tá entendendo? Paz, né? E não é só paz. E quando você repara, não que eu sou adepto disso, a pessoa ser arrogante, alguma coisa mais assim. Repara no seguinte, você está dentro da sua casa e alguém vai falar alguma coisa que você vai discutir, a primeira coisa, falou, calma aí, cara, você está dentro da minha casa. Entende o emocional da pessoa? É diferente você ser o dono do teto. Sim. Não importa qual é o valor do teto. Se é um barraco, se é de madeira, se tem chão batido, ou se é um negócio de um... Não interessa. Entende? O ser humano, ele sente essa necessidade de ter o seu imóvel. Aquilo é o castelo do cara, é o reino do cara. É o teu Se reino. O cara é casado e tem 2 crianças, ele compra um CVA e bota lá dentro, ele se sente tranquilo para ir trabalhar. Sim. Entendeu? Ninguém vai tirar. E só falar uma coisa rapidinho antes que eu esqueça. Sobre o negócio desses 30 anos, inclusive. Legal, você falou que ia comentar. Tem uns caras aí, tem uns caras legais, não gosto de grupo, mas tem uns caras que ensinam uns negócios legais. Tem uns caras ensinando no YouTube aí, como você quitar em 3, 4, 5, 6 anos... No imóvel. O negócio de 30. Que lógico, você tem que pagar a prestação, economizar mais ali X um dinheirinho por ano, mas não é o fim do mundo, é possível. Com certeza. Quando você canaliza. Sim. Então isso é real. Mas tem possível quando você canaliza. Pega não, essa. Isso é fatal. Isso serve para tudo. Para tudo. Que é o tal do foco. Quando você canalizou, focou até para vender a mesma coisa. Mas isso quem me passou foi uma pessoa que faz financiamento, que isso é uma estatística. Se eu não me engano, 70%, 80% dos brasileiros, não estou falando do CVA, mas um ticket até maior, de 300, 400, 500 mil de financiamento, que fez em 25, 30 anos, a média de quitação é de 7 a 8 anos. Olha só. Tanto que tinha uma outra estatística que faz tempo que eu não vejo, mas existe, que a gente acha também, corretor, acha que vender um imóvel para a pessoa não vai vender mais. E tem uma estatística também de um padrão que de 7 em 7 anos ele troca de imóvel. Olha só. Ou compra outro. Olha só. Entendeu? Sim. Então tem algumas coisas básicas, porque eu falo do corretor, para terminar aqui, o meu sentimento, cara, é que eu gostaria de formar corretores de verdade. Mas para isso, não vou entrar aqui, nem temos tempo mais para isso, mas na seara das pessoas que não é no nosso ramo. Todo mundo é consumidor. Todo mundo é consumidor. E você sabe, onde você for hoje e você for bem atendido, elogia a pessoa. E de cada 10 está difícil de elogiar um. Verdade. Seja o que for, numa padaria, numa loja, Marco. Não importa quanto você vai gastar, de R$1 a um milhão. Você está muito mal atendido. Mas eu entendo a tua dor, Marco. Eu vejo que o ser humano perdeu a empatia com o próprio ser humano, de olhar no olho, de conversar, de trocar essa ideia. Essa conexão é necessária. O olhar no olho, o sentir a confiança. Isso daí é a questão, para mim, de educação. Pois é, mas mudou. É educação, mudou. Cara. Mudou. O que você precisa ter um mínimo de respeito. O que é o problema é você chegar todo mundo de uma loja que o cara tem um salário e parece que o cara tá com raiva de estar trabalhando ali para te atender. Pois é. E o ser humano tá assim em todo lugar. Tá reclamando de tudo, né? Muito difícil. Isso, infelizmente. Qual é a parte boa aqui para Curitiba? Nós temos 3.700.000 pessoas aqui. Então tem muita gente boa, tem muita gente assim, 90 e tantos % de gente boa que querem fazer as coisas acontecer, que querem crescer, que querem prosperar, tem orgulho de estar nessa cidade. Sim. Eu não escolheria outra cidade no Brasil para abrir uma empresa. Olha que legal, Se não Marco. fosse para abrir E ainda mais você que tem essa visão de São Paulo, uma metrópole mundial, né? Exatamente. Se não fosse para abrir aqui, eu não abriria imobiliária. Olha só, Marco, que legal. Entendeu? Marco, última pergunta agora. A gente falou um pouquinho de passado. Estourou o tempo, mas vale a pena. Parceiro, passado a gente falou um pouquinho.
presente, a gente comentou das mudanças, comportamentos, as dificuldades do corretor, as dificuldades do novo proprietário. E futuro, Marco? O que é que você vê nos próximos anos aí para dentro do mercado imobiliário, para dentro da tua própria empresa? Eu acho que eu até já te respondi. Então, primeiro, o futuro, de vez em falar o que eu acho, eu vejo o que os incorporadores estão fazendo. Legal. Então, os caras estão comprando terreno e estão aprovando coisas e as coisas vão acontecer. E eu sou um cara otimista. Legal. Sempre fui. Mas eu sou otimista em cima daqueles caras que sabem mais que eu, né? Ou seja, os caras estão comprando, estão fazendo o projeto para essa cidade pelo tamanho dela. Eu, assim, para não exagerar, os próximos 15, 20 anos dá para todo mundo que trabalhar de verdade no nosso ramo ganhar dinheiro e mudar de vida. Olha só. Eu acredito nos próximos 15, 20 anos. Porque eu tô aqui, eu cheguei ontem, já vai fazer 16, mais 15, 20 vai voar. Voa. E eu acredito que essa cidade vai crescer muito e numericamente, e coisas que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Eu acho que... Eu não acho, eu tenho certeza. O nosso negócio, lógico, nesses 15, 20 anos, ele é cíclico. Cíclico. O que é? Ele não para. Mas ele tem momentos que você vai vender mais, tem momentos que você vai vender menos. Legal. Mais e menos. Mas quem trabalha direitinho vai sempre vender. Massa. Isso que é o mais importante. Que massa. Quem trabalha direitinho não vai ficar na mão desse negócio. Quem tem vontade de fazer o negócio, faz, né? Faz. Começo da nossa conversa foi isso. E eu acho que isso é uma coisa que eu admiro demais. É uma pessoa quando coloca foco. Você é uma pessoa focada, determinada. De coração, Marco. Obrigado por essa uma horinha. Nossa, na verdade, eu acho que a gente falaria mais 2 horas tranquilamente. É o que eu te falei. A gente vai ter uma outra oportunidade, mas foi uma satisfação conhecer o Marco, conversar um pouquinho. São 30 anos de experiência, não é um dia, nem 2 dias. Aproveitar fazer o merchan, né? Aproveitar fazer o merchan. Tá contratando corretor, tem espaço lá para... MAP Imobiliária, assessoria imobiliária. Entra no nosso site lá. A gente está sempre procurando pessoas que estão com vontade de trabalhar. Legal. Ter um bom líder como esse, eu acho que é uma das principais coisas para você se dar bem dentro do mercado. Também agradecer a participação, né, que você está fazendo junto com os nossos empreendimentos, né, segurando, fazendo plantão, fazendo venda junto. Irmão, putz, o que eu posso agradecer? Um grande professor, um grande mestre que eu tive a oportunidade de entrevistar. Muito sucesso para nós e obrigado, Marco, de coração. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Foi bacana, hein? Pô, Gostei, foi legal. Foi legal. Acho que a gente trouxe coisas com consistência aqui. Sim. E foi gostoso. Espero que a gente faça outras vezes isso, falando de vários assuntos. Mas com certeza, com certeza. Obrigado a vocês também pela parceria. Isso é muito importante, né? Sim. Para todo mundo aí da diretoria, para vocês terem essa proatividade de fazer isso. Eu acho muito legal. Que massa. Obrigado mesmo, foi muito bacana. Marcão, tamo junto para os próximos muitos anos que virão, meu parceiro. Estaremos. Valeu, Marco. Valeu. Satisfação.